Bom dia, senhores acadêmicos, amigos que nos acompanham em nosso canal no YouTube, simpatizantes. É um prazer estar de volta aqui para mais uma aula, onde vamos abordar de forma bem objetiva sobre os contratos administrativos. E, é claro, fazendo uma comparação deles com os contratos da administração pública e os contratos privados, que tem a sua base, estrutura na legislação civil. Quando se permeia o olhar para as primeiras comunidades, nós vamos encontrar lá a figura até hoje presente em nosso meio dos escambos. Os escambos, portanto, era esse mecanismo empírico rudimentar que as primeiras comunidades adotavam para fazerem permutas, trocas de bens e serviços que não podiam realizar, o que não tinham, o que não possuíam, e assim era possível permanecer nessa subsistência, nesses primeiros grupos humanos em que teve início a humanidade. Observava, portanto, ali a presença de alguém que criava animais, mas, por exemplo, não produzia arroz, feijão, farinha, e assim eles iam fazendo as trocas. Passo o animal, recebo tanto de farinha ou de arroz. E essa é a primeira noção que nós temos sobre os escambos. Uma noção bem empírica, rudimentar, mas esses escambos se fazem presentes até hoje nas nossas feiras livres e até nas esquinas do nosso país, de muitas cidades, onde se observa inúmeras pessoas fazendo trocas, permutas, vendas, que nada mais são do que contratos, de uma forma bem simples, bem rudimentar, mas que ali está o espírito, ali está a ideia inicial de alguém que precisa vender, comprar, trocar, permutar bens que não tem, que não possui, ou até ceder parte daquilo que tem para adquirir o que não tem. É assim que temos a ideia inicial dos contratos. É claro que aquelas primeiras comunidades estavam regidas sobre o justnaturalismo. O homem olhava para a natureza e se espelhava nas lições que dali colhia. E o temor que tinham, principalmente, de descumprir os seus pactos, suas avanças, em serem punidos por uma força maior, pela chuva, pelo trovão, pelo fogo, pelos céus. Muitos autores trazem essas concepções do direito natural ou do justnaturalismo. É claro que essas comunidades se expandiram, seus interesses, necessidades se tornaram mais complexos, maiores, e houve, portanto, uma necessidade de aquele direito natural ser escrito, compilado, positivado. Então nós vamos ter esse evento que vai transmudar, que vai deixar de ser um direito natural baseado apenas nas regras emblemáticas que se observa na natureza, na harmonia, e o temor pela penalidade de uma força maior oriunda do fogo, da chuva, do trovão, dos céus, para termos um direito escrito, o direito positivo, o juspositivismo. E aí vamos analisando os primeiros regramentos que tínhamos nesse sentido, oriundo principalmente do Código de Hammurabi, ali aproximadamente 1800 anos de Cristo. Esses regramentos escritos já traziam notações sobre as obrigações, a importância de cumpri-las. É claro que nesse período nós teríamos assim penalizações severas, cruéis para os descumprimentos dessas avanças, desses contratos, e a humanidade vai evoluindo e isso vai ficando um pouco para trás. Quando se olha a presença da lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, presente aí no Código de Hammurabi, quem não cumprisse seus contratos, seus negócios, seriam penalizados severamente. Isso ainda caminhou aí no direito hebraico, no Pentateuco
de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também ainda se fazia presente o que nós chamamos de lei de talião, de olho por olho, dente por dente, mas isso começa a ser suavizado no direito indiano, que nós vamos encontrar ali 800 anos antes de Cristo, no Código Manu. E mais suavização nós vamos encontrando no direito grego, na presença dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, que vai trazendo uma ideia de abrandamento, suavização para os negócios, os contratos, para enfim a gente encontrar no direito romano, 326 a.C., a Lex Poetelia Papiria, que trazia notações muito importantes nesse universo, no sentido de que aquelas pessoas que não conseguissem honrar suas obrigações, seus negócios, contratos, não iriam pagar mais com seu próprio corpo, com a sua própria vida, mas com seu patrimônio, com a restrição da sua liberdade. E esse ideário foi ratificado no Corpus Juris Civilis de Justiniano, em 533 d.C., e aí nós vamos observando que, até mesmo no período medieval, de tantas críticas que existia de ser um período de obscurantismo, onde se teria trevas, inquisição, fogueiras, realmente não se pode ignorar todas as notações que nós temos sobre a teoria geral do direito, nesse sentido, trazendo estas anotações. Mas há que se lembrar que nesse período medieval nós tivemos 2 fases muito importantes. A patrística, aí do período aproximado do ano 1 a 400, com a presença de Santo Agostinho. Depois vamos encontrar também a escolástica, com a presença de São Tomás de Aquino, do século 9 a 13 aproximadamente. E nessas 2 fases ou períodos, nos narram os historiadores que tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, atrelados ou vinculados à filosofia da Grécia Antiga, de Sócrates, Platão e Aristóteles, trouxeram muita luz para esse período. E por meio de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino é que nós vamos encontrar um abrandamento nesse período de fundamentalismo religioso, porque eles estavam em sintonia com a filosofia grega de Sócrates, Platão e Aristóteles. E pode-se observar que, nesse período, nós escolhemos a chamada cláusula rebus sic stantibus, muito importante para os atuais contratos, pactos, entabulados na contemporaneidade, assim como foram importantes logo após a Primeira Guerra Mundial, em que as potências estavam todas em frangalhos e não conseguiam encontrar uma solução para seguirem adiante. Os líderes sentaram numa mesa e volveram os olhos para a jurisprudência canônica desse período medieval. E lá encontraram, portanto, a ideia da cláusula rebus sic stantibus, que trazia o parâmetro de que, se as coisas não estão mais da forma como estavam inicialmente, elas deveriam ser revistas. E assim que as potências, logo após a violenta, destruidora Primeira Guerra Mundial, conseguiram reiniciar, recomeçar as suas economias, repactuando seus contratos. O nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, assimilou o ideário dessa cláusula rebus sic stantibus sob a roupagem de teoria da imprevisão. Pode-se observar, portanto, que nos regramentos para os negócios jurídicos e contratos que temos hoje, caso sobrevenham circunstâncias que onerem substancialmente as cláusulas ou condições, onerando esses pactos, eles poderão ser revistos. Em síntese, essa é a ideia da teoria da imprevisão, assimilada aí pela legislação civil atual como herança dessa cláusula rebus sic
stantibus. Portanto, quando voltamos o nosso olhar para esse período, é importante flexibilizar e não achar que em tudo que ocorreu naquele período de guerras santas, inquisições, fogueiras, não havia algo de luz ou de importância para nós. Temos, além dessa herança da cláusula rebus sic stantibus, outras tantas lições dos tribunais canônicos, e esses referenciais que foram luminares nesse período, que foram Santo Agostinho na patrística e São Tomás de Aquino na escolástica, deverão ser adotados como referenciais até os nossos dias atuais, principalmente porque eles estavam alinhados à boa filosofia da Grécia Antiga, articulada por Sócrates, Platão e Aristóteles. E assim vamos verificando que os contratos, eles são muito importantes no sentido de trazer segurança às partes. As partes vão entabular cláusulas e condições que vão vincular a esse plano contratual de forma consensual, e nessa perspectiva eles estarão seguros, porque havendo descumprimento, poderão executar, buscando a reparação dos seus danos ou prejuízos. Mas os contratos também, eles vêm sobremaneira auxiliar e ajudar as partes a suprirem os seus anseios e necessidades, porque ninguém é autossuficiente para produzir todos os bens, serviços de que necessitam. E por isso mesmo vão buscar isso o tempo inteiro. E as pessoas acordam todos os dias entabulando contrato desde cedo, contratos de compra e venda para comprar o pãozinho francês no supermercado, para pagar a condução que vão trabalhar, para comprar o combustível. Então estamos todos os momentos com os nossos contratos diários de cada dia sendo entabulados. E na mesma perspectiva nós vamos observando que a gestão pública, a administração pública, entabulam os seus contratos. Esses contratos estão sendo regidos pela Lei 14.133 de 2021. Anteriormente a essa lei, nós tínhamos aquela outra de número 8.666 de 1993. O regramento atual, que é a Lei 14.133 de 2021, traz parâmetros para unificar todos esses procedimentos de contratos públicos e licitações, e nesse panorama espera, além de unificar, de buscar convergência desses procedimentos, após 2 anos, revogar a anterior Lei 8.666 de 93, assim como a anterior lei que regia os pregões, a Lei 10.520 de 2002, assim como a lei que regia também o RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Essas leis, após 2 anos, serão extintas, porque os procedimentos que haviam no corpo delas foram jungidos, assimilados no corpo da nova lei que vem reger agora os contratos e licitações públicas. Mas esses contratos públicos devem ser analisados na sua parte conceitual, nessa parte que traz esses fundamentos legais, porque eles aparecem também na Constituição Federal, ali no artigo 37, onde nós vamos encontrar uma principiologia que rege a administração pública. Essa principiologia foi assimilada hoje com esses marcos norteadores e interpretativos no corpo da Lei 14.133 de 2021, além de outros tantos princípios que essa nova lei vem trazer para esse mundo contratual. Nós vamos encontrar lá celeridade, competitividade, nós vamos encontrar proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, vinculação aos ditames do edital e até mesmo recomendação para que se aplique a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dentre outros princípios que nós vamos adotar nesse caminho desses contratos e licitações públicas. Quando se analisa, portanto, a administração pública,
principalmente a administração pública direta, com suas pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, Distrito Federal, município, as suas autarquias, fundações públicas, essas instituições, órgãos, têm necessidade de entabular contratos, de fazer aquisição de bens e serviços, porque elas também não são autossuficientes. Elas vão não só adquirir os bens que necessitam para as suas gestões, os serviços, como também irão adotar contratos para permitir que privados ou particulares contratados após um processo licitatório possam praticar algumas atividades públicas ou até mesmo para venda de alguns bens inservíveis ou apreendidos judicialmente para que eles possam ser alienados, vendidos. Deve-se adotar inicialmente um processo licitatório, e hoje nós sabemos que há uma inovação nessas modalidades de processo licitatório, quando nós não temos mais nenhum convite, nem a tomada de preço, mas nós estamos aí com 5 modalidades de licitações, que são a concorrência, o leilão, o pregão, o concurso e o diálogo competitivo. Então, adotando uma dessas 5 modalidades de licitações, logo após elas, o vencedor vai entabular um contrato com a administração pública nessas circunstâncias em que se verificarem necessárias a venda de bens inservíveis da administração pública ou a realização por uma empresa, uma pessoa jurídica ou um particular de um serviço público, ou quando a administração tiver necessidade de adquirir um bem ou serviço que não realiza, porque ela não é autossuficiente. Quando se busca encontrar um conceito para os contratos administrativos, certamente encontra-se uma série de contornos, de características que irão apresentar ou projetar esses contratos num plano diferencial em relação aos contratos meramente privados ou os contratos da administração pública. Nesse lado, é claro que haverá elementos assemelhados, porque quando se verifica o aspecto bilateralidade, consensualidade, isso é território comum para os contratos. Todo contrato exige-se uma consensualidade de quem está contratando e quem é contratado. Não havendo consento, não haverá contratos. Então a consensualidade está aí presente, tanto nos contratos administrativos como nos contratos privados e da administração pública. Há que existir sempre, portanto, essa consensualidade. Além disso, o aspecto de bilateralidade. O contrato necessita da manifestação de mais de uma pessoa. É indispensável que exista os contratantes e contratados. Não há que se tratar de aspectos unilaterais aqui. Ou seja, não temos essa figura do contrato unilateral. Existem os atos administrativos que são unilaterais. E essa é a diferença sutil dos contratos para os atos administrativos. O ato administrativo ele está nessa perspectiva de unilateralidade, onde a gestão pública, de forma privilegiada, impõe os seus atos, adotando os atributos do ato administrativo, que é presunção de legitimidade, imperatividade, coercibilidade e até em um quarto atributo, trabalhado pela professora Maria Silva Zanelli de Pietro, que é a tipicidade. Mas os contratos administrativos estão nessa perspectiva de bilateralidade. Deve, sim, ouvir a parte contrária, que é o contratado ou contratados, e nesse momento, então, nós temos aí o aspecto de bilateralidade, pode ser até multilateral,
porque nos contratos poderemos ter circunstâncias de envolvimento de mais de um, dois, três contratados. A exemplo daquilo que se verifica principalmente na contemporaneidade, as parcerias públicos-privadas feitas nessa perspectiva de consórcios de convênios envolvendo diversas empresas, pessoas jurídicas de direito privado, a fim de satisfazer principalmente essas atividades sociais onde o Estado, os entes federativos, não conseguiram chegar para desincumbir de suas obrigações previstas no artigo 6º da Constituição Federal, a exemplo de saúde, esporte, ensino, lazer, educação, moradia. Então hoje observa-se muito essas pessoas jurídicas que estão ali abrigadas nesse terceiro setor, as ONGs, OS, OCIPs, elas estão atuando aí nessa área. E os entes federativos, de modo geral, essa figura, o Estado, termina criando subvenções, aportes financeiros para fazer chegar em nível de contribuição a essas pessoas jurídicas que estão realizando atividades de caráter social que deveria estar sendo cumprida pelo Estado. Mas, voltando a analisar nesse aspecto conceitual essa característica bilateralidade ou multilateralidade, com a presença de mais pessoas, nós vamos verificando que o contrato administrativo é um instrumento público, que é estruturado, confeccionado no âmbito da administração pública, sobre o regime jurídico dessa administração pública, onde um ente federativo, que são essas pessoas jurídicas de direito público interno, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações de direito público, convencionam com pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas, cláusulas e condições vinculando-os, todos estarão vinculados nesse contrato, ao cumprimento dessas obrigações num plano de prestação e contraprestação para adquirir, modificar e extinguir direitos. Esse seria um conceito onde poderíamos trazer as principais nuances ou características que estão envolvidas num contrato administrativo. Mas há que se analisar que esses contratos administrativos eles são regidos por uma principiologia específica que projetam esses entes federativos e respectivos instituições e órgãos que compõem essa estrutura das pessoas jurídicas de direito público interno num patamar acima dos contratados. O princípio da supremacia do interesse público, que é indisponível, traz essa projeção e, ratificando esse particular, nós vamos encontrar a nova lei que rege os contratos e licitações públicas, a Lei 14.133 de 2021, trazendo as cláusulas exorbitantes. Então, no contrato administrativo, nós vamos ter, além de cláusulas e condições padrões, que muitas vezes se verificam em contratos privados ou contratos entabulados pela administração pública, essas cláusulas diferenciais que exorbitam, que vão além do trivial comum nos contratos. Por isso elas são rotuladas de cláusulas exorbitantes. Assim, num contrato meramente administrativo, nós vamos verificar que a administração pública direta, por meio de seus órgãos, instituições, pessoas jurídicas de direito público interno, poderão rescindir, alterar ou modificar de forma unilateral esses contratos. Além disso, poderão fiscalizá-los, aplicar multas, poderão fazer a apreensão dos bens vinculados a esse contrato, esses bens que sejam de propriedade dos contratados.
Como observamos, são situações atípicas, diferenciadas, que terminam dando esse privilégio em relação aos órgãos, repartições, instituições que estão aí representando a administração pública direta na confecção desses contratos administrativos. Mas, de outro lado, tem outras circunstâncias que ornam esses contratos administrativos e que devem ser analisados nesse contexto. Inicialmente, há que se analisar que a principal diferença que temos em relação a esses contratos administrativos, em relação aos contratos da administração pública, está exatamente aí nessa verticalização, onde os órgãos, os entes federativos, instituições que entabulam esses contratos, na condição de pessoas jurídicas de direito público interno, estão um patamar, estão projetados acima dos contratados. Seja pelos norteamentos que trazem essa principiologia específica que rege esses contratos, a exemplo da supremacia do interesse público, como também se verifica dessas cláusulas exorbitantes que poderão ser articuladas por esses contratantes. Quando esses órgãos e instituições, porventura, venham articular outros contratos para suprir os seus anseios e necessidade de bens, serviços que não produz, porque a administração pública não é autossuficiente. E os contratos que estes órgãos, repartições ou entes federativos vão entabular são regidos por leis específicas, nesse caso, portanto, a administração pública não estará nesse plano de verticalização, mas de horizontalidade, no plano de igualdade com os contratados. Portanto, nós vamos analisando que, se porventura a administração pública direta, por meio de seus órgãos, instituições ou repartições, vier necessitar de um financiamento, de um contrato de seguro, de um contrato de locação, de se beneficiar desses serviços públicos como fornecimento de água e energia, todas essas circunstâncias são regidas por legislação específica. Então, nesse caso, essas legislações, consoante se vê do artigo 3º da nova lei de licitações e contratos, que é a Lei 14.133 de 2021, orienta que deve prevalecer estas leis específicas para reger esses contratos quando há essa necessidade da administração pública adquirir bens e serviços que não produz, e os contratos que forem tabulados nesse sentido já possuem uma legislação própria. Observemos, portanto, a lei do inquilinato, 8.245 de 91, rege as locações. É até importante observar que, em muitas circunstâncias, a administração pública, por meio dos seus órgãos, instituições, repartições, chegará um momento que necessitará locar alguns órgãos, repartições, prédios que possui, e nesse caso, quando estes órgãos e instituições, que são pessoas jurídicas de direito público interno, vierem promover a locação dos seus prédios, deve ser aplicada a Lei 14.133 de 2021. Diferentemente quando se observa, por exemplo, um município, um estado, que quer fazer a locação de um prédio privado, particular. Nesse caso, o que deve ser aplicado é a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91. Da mesma forma que se aplicam as leis que regem o sistema financeiro do país quando nós observamos um ente federativo, um município, estado, união, entabular financiamentos, seguros. Nós temos legislação própria que rege os seguros, os empréstimos, os financiamentos nesse país.
Da mesma forma, a prestação desses serviços públicos de fornecimento de água, de energia, há leis próprias. E essas leis é que, nesse caso, deverão ser utilizadas, que deverão prevalecer. E aí situa essa diferença sutil entre os contratos meramente administrativos, que se apresentam no plano de verticalização, projetando os órgãos, entidades, instituições, entes federativos num patamar acima dos contratados, e quando estes órgãos, instituições ou entes federativos vão entabular contratos para suprir suas necessidades de bens e serviços, e nessas circunstâncias já existe uma lei regendo esse tipo de contrato, nós não teremos mais um plano de verticalização, mas um plano de horizontalidade, de igualdade. Então, os entes federativos, que são aí apresentados nesse plano de administração pública direta, os órgãos, instituições, repartições que estão nesse contexto, estarão no plano de igualdade, de horizontalidade. Analisando ainda outras circunstâncias que se verificam nesse contexto dos contratos administrativos, é importante também verificar que, além da consensualidade, da bilateralidade, há discussões em torno do que seria esse aspecto sinalagmático, que muitas vezes a doutrina administrativista ou civilista, e aqui é preciso abrir um parênteses, que a própria Lei 14.133 de 2021 traz os contornos, nos observando que os contratos administrativos deverão adotar de forma supletiva toda a principiologia regente para os contratos no plano da legislação civil, que é o Código Civil, e todos os seus procedimentos. Então, de forma supletiva. O que nós vamos observando desta forma é que os contratos administrativos, eles trazem na sua base, nas suas estruturas, efetivamente um negócio jurídico. O negócio jurídico que vai ter que contemplar os elementos de existência e validade que se fazem presentes no artigo 104 do Código Civil, que é o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E além desses elementos de existência e validade, eles vão adotar também os elementos acidentais, que são termo, condição e encargo. Como a própria legislação ainda pontua, de forma supletiva, é importante fazer sintonia com aquela principiologia regente para os contratos de forma geral. Nós vamos observar o pacta sunt servanda, que é um princípio que rege de forma geral os contratos, da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva, da função social dos contratos. É uma principiologia que está aí sendo adotada em relação aos contratos de modo geral. E naquilo que couber, será aplicado aos contratos administrativos, é claro, sempre analisando essa excepcionalidade do princípio da supremacia do interesse público e, é claro, das cláusulas exorbitantes que regem a esses contratos administrativos. Mas, de modo geral, essa principiologia, além dela, nós temos uma principiologia específica que se faz parte ali no artigo 37 da Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Essa principiologia, que por regra é aplicada ao âmbito da administração pública, a nova lei de licitações e contratos, a 14.133 de 2021, trouxe para o seu bojo essa principiologia e agregando a ela outros princípios, como o princípio da celeridade, da economicidade,
da competitividade, da probidade administrativa, da eficácia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da igualdade, da segurança jurídica, da vinculação dos contratos às cláusulas e condições do edital, e ainda traz o aspecto de sustentabilidade que está tão em pauta nos dias atuais, de que esses contratos estejam nessa circunstância sustentável, analisando o que vai utilizar e os impactos disso em relação ao meio ambiente. E, por fim, pede que se adote todos os regramentos e principiologia da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, temos aí uma rica principiologia e os princípios enquanto fontes diretas que vão trazer norteamentos, caráter interpretativos e muitas vezes até sancionatórios para esse âmbito contratual e de licitações. Cada princípio desse vai trazer, sim, lições interpretativas, norteadoras para esses contratos. E ao lado desses princípios nós vamos verificar aportes que advêm por meio da construção doutrinária, que são teses que já estão sendo aí abraçadas pelos tribunais na construção das suas jurisprudências, das suas súmulas gerais, súmulas vinculantes. E desse lado também nós temos aí as teorias que vêm sendo desenvolvidas pelos doutrinadores, pensadores, pesquisadores, a teoria dos motivos determinantes nesse âmbito dos contratos, principalmente porque um dos princípios que a nova lei traz é exatamente da motivação. A Lei 14.133 de 2021 diz que esses contratos deverão estar motivados. A gente já observa que aqueles elementos específicos que se afiguram inicialmente lá no ato administrativo, eles também trazem repercussão e trazem, é claro, de algum modo, esses contornos indispensáveis para os contratos, que a finalidade, motivo, objeto, competência, que devem guarnecer e ser observados aí nos contratos administrativos. E, de modo geral, a gente vai observando que há, então, todo esse aporte legislativo, doutrinário, jurisprudencial, principiológico, que vão trazer diretrizes, regramentos, para serem analisados, observados, neste universo dos contratos administrativos e, é claro, das licitações. Mas quando se verifica dos elementos que vão trazer esse contorno, essa coloração estrutural para os contratos, nós falávamos realmente do aspecto de consensualidade, bilateralidade, mas ao lado deles nós vamos ter também um dado muito importante que muitas vezes é trazido nesse aspecto de forma sinonímia com a bilateralidade, que seria o aspecto sinalagmático. Dizem que esses contratos são sinalagmáticos. E o que seria isso, esse aspecto sinalagmático? Quando se busca uma tradução livre para o termo sinalagmático, significa dizer contrato. Mas no âmbito desses contratos administrativos, significa dizer que os contratos deverão trazer cláusulas e condições recíprocas, tanto para o contratante como para o contratado. O contratante trará uma prestação e lá do outro, os contratados ou o contratado, uma contraprestação. E assim vamos verificando que há uma reciprocidade de cláusulas, condições, deveres, direitos e obrigações no âmbito do contrato. Então, os doutrinadores administrativistas e civilistas trazem essa ideia de que o aspecto sinalagmático
estaria jungido nesse contexto de reciprocidade. E muitas vezes nós encontramos comparações, proximidades entre o termo bilateral que há nesses contratos, exatamente porque a bilateralidade pressupõe de que contratante e contratado estão envolvidos por cláusulas, condições, direitos e deveres que há nesse plano contratual. Mas é importante lembrar que bilateralidade, sobremaneira, quer dizer a presença de mais de um membro, de mais de uma pessoa nessa estrutura contratual, para que surja um contratante, um contratado ou até mais. É essa a ideia, não há contrato de uma pessoa só, não há um contrato unilateral, existe ato administrativo que é unilateral, que se louva dos atributos de presunção de legitimidade, imperatividade, coercibilidade, que são importantes nesse universo, mas no contrato tem que se ouvir partes contrárias. Por mais que se fala nesse universo dos contratos sobre o aspecto de que o contrato administrativo, por assim dizer, seria totalmente um contrato adesivo, que já vem com cláusulas pré-impressas, é importante observar que a própria lei de contratos e licitações, a 14.133 de 2021, traz exceções nesse particular. Mas os bons doutrinadores nos orientam, lecionam que há muitas circunstâncias no contrato em que se faz necessário ouvir a parte contrária. A forma de cumprimento, valores, qualidades desses serviços que irão ser realizados, e lá na legislação atual que rege esses contratos, inclusive é pontuado o aspecto de quando houver necessidade de alteração desses aspectos econômicos e financeiros, deve-se ouvir os contratados. É dispensável que se ouça os contratados. Por mais que tenhamos a situação das cláusulas exorbitantes em que a administração pública, por meio de seus órgãos, instituições, entes federativos, possam extinguir, alterar, modificar de forma unilateral, fiscalizar, aplicar multas, fazer apreensão de bens envolvidos nesse ano contratual, a própria lei traz exceções. Vivemos num país de uma inflação galopante. Mais do que isso, recentemente, todos os reflexos de uma pandemia. E aí, nesse universo, surge o que nós conhecemos pelas alhas que vão impactar esses contratos, alhas econômicas, além daquelas alhas da administração pública, que é o fato do príncipe e o fato da administração. Havendo reflexos sensíveis dessas alhas, esses fatos abruptos, inesperados, que vão onerar substancialmente as condições desse contrato, elas devem ser revistas, repactuadas. A própria lei traz. Então, é indispensável que se ouça os contratários sobre essas novas readequações, revisões, sobre os aspectos econômicos e financeiros nesse contrato. Então não vamos nos ater nesse aspecto de achar que 100% desses contratos sejam de adesão sem qualquer possibilidade de discussão. Não. Os contratos administrativos, além da consensualidade, do aspecto de bilateralidade, aspecto sinalagmático, de ser um contrato, por regra, admitindo as exceções, um contrato de adesão, há que se analisar que o aspecto do lapso temporal desses contratos, por regra, deve ser um contrato por prazo determinado. Não há contratos por prazo indeterminado, eterno, vidual. O contrato administrativo deve reger-se estipulando um prazo, que é um dos elementos acidentais que comparecerá nessa estrutura formal
desses contratos, estipulando, e preferencialmente durante a vigência do orçamento, onde houve empenho de valores para a aquisição desses bens e serviços. O contrato administrativo também deverá ser escrito, formalizado, redigido solenemente,